todos, bienvenidos otra vez a nuestra clase de español y hoy nos vamos a aprender sobre muy e mucho. Muy e mucho. Então, gente, hoje nós vamos aprender sobre muy e mucho e essas duas palavras têm o mesmo significado, que é muito, tá? As duas significam muito, mas elas são usadas em situações diferentes, tá ok? Então vamos lá aprender cada uma dessas situações. Começando pelo muy, tá? Muy. Ele é usado com adjetivos ou advérbios, tá? Ele é usado antes de adjetivos ou advérbios. Por exemplo, Andrés es muy hermoso. Andrés es muy hermoso. Tá vendo que hermoso é bonito, é lindo. Então, hermoso é um adjetivo. Então, nós usamos o muy antes de adjetivo, tá? Andrés ou qualquer outra pessoa, Andrés es muy hermoso. Ou Maria es muy guapa. Então, usamos muy diante de adjetivos. Outros exemplos. Escribes muy mal. Escribes muy mal. Tá vendo que mal é adjetivo também? Então, eu uso muy. Anoche llegaron muy temprano. Anoche llegaron muy temprano. Então, temprano aqui, que quer dizer cedo, é um advérbio. Então, nós usamos muy antes de advérbio, tá? E a noite não quer dizer que é a noite, tá, gente? A noite em espanhol significa a noite passada, tá? A noite passada, não é a noite, é a noite passada, tá ok? Agora vamos ver sobre mucho, que também significa muito, mas aí que entra as nossas diferenças, tá bom? Mucho. Quando é que usamos o mucho? O mucho ele é usado diante de verbos, tá? Essa é a grande diferença. Ele é usado diante de verbos. Vamos lá aos exemplos. Papá trabaja mucho. Papá trabaja mucho. Tá vendo que trabaja, ele é o verbo trabalhar, trabalhar. Então, mucho, ele vai vir acompanhado desse verbo, tá? Eu não posso falar papá trabaja muy, tá? Papá trabaja muy. Não posso falar assim, então. Papá trabaja mucho. Então, papai, meu pai, trabalha muito, tá? No pienses mucho, cómpratelo. No pienses mucho, cómpratelo. Tá vendo? Pienses é o verbo pensar, então eu tenho que usar o mucho. No pienses mucho, cómpratelo. Então não pense muito, compre isso para você. Cómpratelo, compre isso. Então essa é uma das diferenças, tá? Enquanto o muy ele é usado com adjetivos e advérbios, o mucho ele é usado com verbos. Mas temos também as variações do mucho. Como assim, professora, variações? O mucho, ele varia, no caso, ele pode concordar em gênero e número. Então, nós temos mucho, muchos, mucha, muchas. Então, ele tem essa variação, tanto feminino, masculino, singular, plural. E quando a gente tem essas variações, a gente pode usar eles com substantivos também, tá? Essa também é uma grande diferença. O mucho, ele é usado com verbos, mas nessas variações que a gente tem, que ele apresenta, ele pode ser usado com substantivos. Exemplos para ficar mais claro. Tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño. Então, tenho muito sono, tá? Nesse caso aqui eu não posso falar tengo muy sueño, tá? Não faz sentido, não, nem soa bem, né, quando a gente fala. Então, tengo mucho sueño. Tá vendo que sono é um substantivo? Então, ele é usado aqui também. Hay muchos invitados en la fiesta. Hay muchos invitados en la fiesta. Então, há muitos convidados na festa, tá? Muitos convidados. Tá vendo que invitados é convidados e tá no plural. Então, o mucho também vai pro plural. Muchos, tá? Para concordar. Outros exemplos. Necesitamos muchas toallas. Necesitamos muchas toallas. Então, necessitamos, precisamos de muitas toalhas. Então, toalhas tá no plural e é feminino. Então, o mucho vai ser muchas, tá? Tem que concordar. E o mucho, galera, ele é bem diversificado, ele é bem flexível, podemos dizer assim. A gente pode usar ele com mais, menos, tá? E o substantivo, que no caso vai ser o complemento da oração. Por exemplo, aqui no português a gente fala muito mais, muito menos. No espanhol também. Só que no espanhol a gente não vai falar muy mais, muy menos. A gente vai falar mucho más, mucho menos. Exemplo, este periódico tiene mucho más informaciones que el otro. Este periódico tiene mucho más informaciones que el otro. Então, esse jornal tem muito mais informações que o outro. Então, nesse caso, a gente vai usar o mucho, tá? Mucho mais, então, muito mais. Com la crisis ahora hay mucho menos puestos de trabajo. Com la crisis ahora hay mucho menos puestos de trabajo. Então, com a crise agora, né, há muito menos
emprego, no caso, postos de trabalho seria emprego, né? Seria realmente conseguir um trabalho, um local de trabalho. Então, a gente usa mucho menos, tá bom? Mucho menos. Então, mucho, gente, ele tem vários ramozinhos, ele pode ser usado de várias formas, tanto com verbos, que é o mucho, como com substantivos, e aí ele pode variar em gênero e em número. E nesse caso, ele é usado também com mais, menos, tá? Que fica mucho más, mucho menos. E nós usamos ele também, gente, o mucho também com maior, menor, peor, mejor, antes e después, tá? Então, assim, se vocês gravarem que muy, ele é usado só para adjetivos e advérbios, o restante fica muito mais fácil. Até na hora de vocês falarem, vocês vão ver que não soa muito bem quando você substitui um pelo outro, tá? Então, no caso assim, o muy, ele é bem específico, é bem usado para advérbios e adjetivos. Já o mucho não, ele é usado, pode ser usado de várias formas, tá? E nesse caso aqui, a gente vai usar o mucho com mucho maior, mucho menor, mucho peor, mucho mejor, mucho antes, mucho después, tá? A gente fala assim, bem em uma velocidade muito maior que a autorizada. Bem em uma velocidade muito maior que a autorizada. Então, ele vinha em uma velocidade muito maior que a autorizada. Então, muito maior, mucho maior. Mucho después de tomada das medicinas, ele melhorou de la fiebre. Então, muito depois de ter tomado os medicamentos, ele melhorou da febre. Então, ó, mucho después. Aquele piso é muito menor que o outro. Aquele piso é muito menor que o outro. Então, aquele apartamento é muito menor que o outro. Então, ó, mucho menor. Este valor é muito melhor que o de la outra tienda. Este valor é muito melhor do que o da outra loja, tá? Mucho mejor. É muito pior ir por este caminho. É muito pior ir por esse caminho. Então, é muito pior ir por esse caminho. Então, gente, a gente usa o mucho diante dessas palavras, tá? Maior, menor, antes, depois, melhor, pior. Então, não coloca muy diante dessas palavras, tá ok? Lembra que eu falei que o mucho ele é usado com mais, menos e vem o substantivo na sentença? A gente também pode usar o mucho com mais, menos e em seguida pode vir um adjetivo ou um advérbio. Exemplo, Raquel é muito mais alta que eu. Então, Raquel é muito mais alta que eu. Tá? Esse mucho más, tá vendo? Usamos o mucho com mais e alta, que é um adjetivo, tá? E nesse caso aí, vocês podem ver frases ou quando vocês criarem frases, podem colocar um advérbio ou um outro adjetivo. Então aqui é só para indicar que esse mucho más e mucho menos, ele pode ser usado, na sentença pode vir depois um substantivo ou um adjetivo ou advérbio, tá? Então o mucho, gente, ele é bem variável, tá? Vocês podem usar com muitas coisas. Só o muy mesmo que ele é bem específico, tá? Então não tem erro, só vocês se lembrarem. Eu vou falar de um adjetivo, eu vou usar o advérbio, eu vou usar o muy. Eu vou falar de outras coisas, de substantivos, mas eu quero usar muito maior, muito melhor, muito pior, antes, depois. Eu vou usar o mucho. Até mesmo quando vocês forem falar, vocês vão ver, não soa legal. Olha quando a gente fala, Raquel é muito mais alta que eu. Raquel é muito mais alta, muito mais alta. Não fica legal. Até quando a gente fala, não soa legal. Então, Raquel é muito mais alta que eu. Então, é igual no português que a gente fala mais grande, né? No português não tá errado. Soaria mais ou menos assim no espanhol. Então, por isso que a gente usa muito mais do que muito mais. Tá ok? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Uma aula bem simples, né? E que vocês usam muito nas atividades de vocês. Às vezes a gente fala muito, muito. A gente fala muito essa palavra muito. Então, no espanhol nós temos duas formas de dizer, né, essa palavra, o muy e o mucho, no caso só se atentando aí a essa regrinha. Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, eu tiro as dúvidas de vocês. Façam as atividades, tá? Façam as atividades, estudem, tá? Não deixem de estudar, de praticar a língua. E é isso, eu vejo vocês na próxima aula. Besitos, hasta!